Jimmy é um garoto calmo e acima do peso que sofre constantemente com o bullying de seus colegas. Depois de sofrer mais um ataque, ele encontra por acaso com o ex-boxeador profissional e decide que está na hora de aprender a lutar para se defender. O filme começa com 3 valentões da escola liderados por um estudante chamado Miles. Esses valentões frequentam a escola apenas para intimidar aqueles que consideram fracos. Um de seus alvos frequentes é um garoto robusto chamado Jimmy Mulligan. Apesar de suportar o bullying constante de Miles, Jimmy nunca reage. Na escola, Jimmy tem 2 amigos leais, Andy e Bob, ambos considerados perdedores. Com o tempo, as provocações e insultos incessantes começam a desgastar Jimmy. A mãe de Jimmy percebe que algo está errado, mas Jimmy se recusa a contar a ela sobre suas dificuldades. Seus amigos o convidam para sair e relaxar, mas Jimmy recusa. Ele sabe que há uma chance de encontrar Miles, já que vivem no mesmo bairro. No entanto, as coisas não saem como planejado. Um dia, enquanto Jimmy e seus amigos estão a caminho da escola, eles encontram Miles e sua gangue inesperadamente. Miles e sua equipe exigem $100 de Jimmy, uma quantia claramente além de seu alcance, dado seu humilde fundo. Apesar das tentativas de Jimmy de explicar que não tem esse dinheiro, Miles se torna cada vez mais agressivo, continuando a pressionar Jimmy pelo dinheiro. Assim que as coisas começam a escalar, Miles percebe Vinny observando-os de longe e momentaneamente recua. Vinny é conhecido como um lutador durão com muitas conexões perigosas. Ele não aprova Miles e sua gangue intimidando os outros e sempre os observa de perto. Devido à reputação de Vinny, até mesmo os valentões têm medo dele. Além de intimidar Jimmy, Miles frequentemente intimida Bob por sua maneira mais feminina de se expressar. Depois que Miles humilha Bob publicamente na frente de toda a classe, Jimmy tenta confortar seu amigo. "Lembra do que você disse, cara? Eles são apenas idiotas. Estou farto desses idiotas. Já lido com idiotas demais." Ele então convida Andy e Bob para almoçarem com ele na cantina, prometendo pagar para eles. Quando Andy e Bob veem Jimmy devorando grandes porções de comida, eles ficam chocados, mas nunca o provocam sobre seu apetite. Mais tarde, Andy e Bob tentam arrumar um encontro para Jimmy com uma garota chamada Adrienne da escola deles. Enquanto almoçam juntos na cantina, eles frequentemente notam Adrienne lançando olhares furtivos para Jimmy. Pouco depois, Miles aparece novamente, sentando ao lado de Jimmy e exigindo os $100 que havia pedido anteriormente. Um estudante, irritado com a presença perturbadora de Miles, fala alto e pede para ele parar de causar problemas e deixar a cantina. "Por que você não deixa o garoto em paz?" Miles responde gritando e repreendendo duramente o estudante, que ele vê como fraco. No entanto, outro estudante, maior e mais forte que Miles, decide ensinar-lhe uma lição por causar uma cena. Em um instante, a bravata de Miles desaparece e ele sai às pressas da cantina. Após a escola, Miles confronta Jimmy mais uma vez, exigindo o dinheiro. Jimmy se mantém firme, insistindo que não deve nada a Miles, e como tal, não se sente obrigado a dar-lhe dinheiro algum. "Não devo nada a você, você deve querer apanhar, não é?" Ouvindo a desafiante de Jimmy, Miles não perde tempo e ataca-o na beira da estrada. Justo quando Miles está prestes a terminar a surra, um idoso chega, ameaçando chamar a polícia. Assustado, Miles foge rapidamente da cena. O idoso, que se apresenta como senhor, Ação, leva Jimmy para sua casa para cuidar de seus ferimentos. Na casa do senhor, Ação, Jimmy nota uma foto de um boxeador na parede e fica surpreso ao saber que o senhor Ação já foi um campeão nacional de boxe. Cheio de determinação, Jimmy implora ao senhor Ação para treiná-lo em boxe para que ele possa enfrentar Miles e acabar com o bullying de uma vez por todas. Embora disposto a ajudar, o senhor Ação admite que está velho demais para treinar Jimmy pessoalmente, mas promete entrar em contato com alguns amigos para ajudar no treinamento de Jimmy. Um pouco mais tarde, o senhor Ação leva Jimmy para casa, onde seus pais ficam horrorizados ao ver seu filho com um olho roxo. O senhor Ação explica o que aconteceu e traz à tona a ideia de aulas de autodefesa. Inicialmente céticos, os pais de Jimmy pedem algum tempo para pensar a respeito. Na cena seguinte, há uma batida na porta do senhor Ação. Quando ele a abre, vê Jimmy com ambos os olhos agora machucados. Os pais de Jimmy, percebendo a gravidade da situação, agradecem o cuidado do senhor Ação e permitem imediatamente que Jimmy comece o treinamento de boxe sob a orientação do senhor Ação. Eles até acompanham Jimmy ao centro de treinamento
treinamento de boxe de Manny, uma academia e instalação de boxe administrada por um dos amigos do Sr. Ação. Esperava que você pudesse ensinar Jimmy aqui a se defender. O Sr. Ação explica brevemente a situação de Jimmy para Manny. Ele só levou muitas pancadas na cabeça. Impressionado com a determinação de Jimmy, Manny concorda em ajudar, sob a condição de que Jimmy leve seu treinamento a sério e nunca desista. Com um treinamento rigoroso de boxe, Jimmy aproveita a oportunidade e começa a praticar regularmente com Manny, enquanto o Sr. Ação monitora de perto seu progresso durante cada sessão. Em uma de suas conversas, Jimmy confidencia ao Sr. Ação sobre a exigência contínua de Miles pelos $100. Em resposta, o Sr. Ação propõe um plano. Jimmy deve aumentar a exigência de Miles para $200, mas com uma condição: ele deve receber um mês para se preparar. O Sr. Ação acredita que no período de um mês, Jimmy pode adquirir as habilidades necessárias para derrotar Miles, evitando assim ter que entregar os $200. No dia seguinte, quando Miles retorna para o dinheiro, Jimmy afirma que encontrou um bom emprego após a escola e será pago em um mês. Se você apenas esperar um par de semanas, em vez dos $100 que devo, eu lhe darei 200. Miles considera o longo tempo, mas eventualmente concorda, aliviando temporariamente a pressão. Pela primeira vez em muito tempo, Jimmy não precisa suportar Miles, o incomodando constantemente por dinheiro. No entanto, durante sua sessão de boxe à tarde com Manny, Jimmy parece lento e desinspirado. Ele afirma estar cansado, mas Manny, com seu olho profissional aguçado, vê além disso. Ele sabe que o esgotamento de Jimmy é mais mental do que físico. Preocupado, Manny fala com o Sr. Ação sobre o estado emocional de Jimmy, expressando sua preocupação de que Jimmy não está levando o treinamento a sério. No caminho para casa, o Sr. Ação pergunta a Jimmy por que ele parecia tão abatido naquele dia. Em resposta, Jimmy admite que se sente cansado e frustrado, acreditando que todos os seus esforços e treinamentos são inúteis. Ele ainda se sente fraco diante do bullying de Miles, incapaz de se defender. E depois de tudo isso, eu ainda posso apanhar novamente. Ouvindo o desânimo de Jimmy, o Sr. Ação tenta levantar seu ânimo, tranquilizando-o de que nenhum esforço será desperdiçado, independentemente do resultado. Ele diz a Jimmy que as lições que ele aprende com seu trabalho árduo serão valiosas a longo prazo. Mais tarde, em casa, o pai de Jimmy nota seu entusiasmo diminuído pelo treinamento. Sem pressioná-lo, seu pai deixa a decisão inteiramente nas mãos de Jimmy, mas expressa sua esperança de que um dia Jimmy possa ensinar seus próprios filhos a se defenderem, para que não sofram o mesmo destino. Refletindo sobre as palavras de seu pai, a determinação de Jimmy se reacende e ele resolve levar seu treinamento muito mais a sério. No dia seguinte, Miles e sua gangue mais uma vez tentam intimidar Jimmy e seus amigos. Desta vez, eles vão tão longe a ponto de bater em Bob na frente da multidão. Jimmy se aproxima de Bob, que está chorando sozinho, e tenta consolá-lo. No entanto, Bob, em desespero, se sente impotente contra Miles e sua gangue. Jimmy discorda e diz a Bob que tem um plano para derrotar Miles e acabar com o bullying de uma vez por todas. Depois de voltar para casa, Jimmy pula em sua bicicleta e corre para a academia de boxe de Manny, apesar de geralmente contar com o Sr. Ação para transporte, devido à distância da academia. O Sr. Ação fica emocionado ao ver o novo entusiasmo de Jimmy pelo treinamento. No entanto, em sua empolgação, Jimmy acidentalmente esbarra em Manny e cai no chão. Manny não está irritado. Na verdade, ele está feliz em ver Jimmy tão comprometido com o boxe novamente. Dia após dia, Jimmy treina com determinação inabalável e paixão ardente. Manny intensifica o regime de Jimmy com exercícios físicos mais rigorosos e incorpora elementos de artes marciais mistas ao treinamento. Enquanto isso, o Sr. Ação nutre a fortaleza mental de Jimmy, oferecendo conselhos e inspiração para alimentar seu espírito de luta. Na escola, Jimmy confidencia a Andy sobre seu treinamento de boxe e sua missão de derrotar Miles. É nesse momento que Adrienne se aproxima de Jimmy, e os dois concordam em sair juntos. Eles comparecem a uma festa na casa de um amigo, e durante uma conversa íntima, Jimmy e Adrienne descobrem uma forte conexão e compatibilidade. À medida que se envolvem em várias discussões, decidem buscar um relacionamento romântico. Enquanto Jimmy desfruta de seu novo relacionamento, Ed, um dos amigos próximos de Miles, começa
começa a provocar e insultar Jimmy e Adrienne. No entanto, transbordando de confiança, Jimmy enfrenta Ed e o obriga rapidamente a recuar. O tempo passa rapidamente, e logo chega o dia em que Jimmy deve cumprir sua promessa de enfrentar Miles. Mas desta vez, Jimmy está determinado a não permitir que Miles o extorque ou intimide mais. Naquela manhã, ele acorda com uma confiança inabalável e determinação. Ao chegar à escola, Miles se aproxima imediatamente de Jimmy, ameaçando prejudicar seus amigos se ele ousar quebrar sua promessa ou tentar fugir. No banheiro, Jimmy encontra um jovem chamado Vinny, que ouviu falar de sua contínua rivalidade com Miles. Vinny sabe que Jimmy tem treinado na academia de Manny e oferece palavras de encorajamento, desejando-lhe boa sorte em seu confronto iminente. Dê uma surra nele. Sem que Jimmy e Vinny saibam, Ed ouve sua conversa de uma cabine de banheiro próxima e rapidamente relata a Miles. Agindo sob as instruções de Miles, Ed entra em contato com um encrenqueiro notório conhecido como Billy Mandíbula de Vidro e organiza para ele desafiar Jimmy na escola. A notícia do confronto iminente entre Jimmy e Miles se espalha rapidamente, atraindo a atenção de todos ansiosos para ver quem sairá por cima. Confiantemente, Jimmy caminha em direção a Miles e sua gangue. Miles já percebeu que Jimmy não vai ceder às suas exigências por dinheiro, então ele elabora um plano para vencê-lo com a ajuda de Billy Mandíbula de Vidro. No entanto, Vinny intervém, enviando seus associados para sequestrar Billy Mandíbula de Vidro, forçando Miles a enfrentar Jimmy sozinho. A luta começa. No início, Jimmy luta para lidar com os ataques de Miles. No entanto, ele se recusa a ceder e logo começa a contra-atacar Miles com seus próprios golpes. Jimmy consegue evitar os golpes de Miles, embora leve um golpe duro no rosto. Mas Jimmy não é mais o garoto fraco e acima do peso de antes. Ele se transformou em alguém capaz de se defender, determinado a se tornar mais forte para proteger aqueles que não conseguem se defender. Vendo Miles cada vez mais desesperado, seus amigos tentam entrar e ajudar. No entanto, Andy e Bob, que estavam assistindo da lateral, se recusam a ficar em silêncio. Eles se juntam a Jimmy para enfrentar o valentão e juntos eles lutam até finalmente derrotar Miles. Após vencer a luta, Jimmy confronta Miles, instando-o a parar de intimidar todos na escola. Você vai deixar todos em paz, não apenas eu, não apenas meus amigos, mas todos. Mas Miles parece indiferente ao apelo de Jimmy. Por outro lado, o Sr. Ação, que assistiu a todo o confronto, sente um imenso orgulho de seu pupilo. Embora Jimmy tenha recuperado sua força, o Sr. Ação percebe que ele ainda tem um coração compassivo, algo que Jimmy ainda não reconheceu totalmente. O incidente entre Jimmy e Miles é rapidamente registrado por espectadores e carregado em várias plataformas de mídia social, tornando-se viral. O vídeo ganha atenção generalizada, até mesmo despertando o interesse de uma estação de TV local, transformando o posicionamento de Jimmy contra o valentão em um tópico quente dentro da comunidade. As pessoas aplaudem Jimmy por enfrentar corajosamente seus atormentadores. Seus pais também estão incrivelmente orgulhosos, sabendo que seu filho agora pode se afirmar e não será mais intimidado. O filme conclui mostrando Jimmy, Andy, Bob e Adrienne se tornando mais confiantes e o centro das atenções na escola, depois de desmantelar com sucesso o grupo de valentões que havia aterrorizado os alunos por tanto tempo. Chegamos ao final do recap do filme Bully de 2018. Minha nota para esse filme é 5 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais conteúdos como esse. Assiste esse vídeo aí.